Olá pessoal, Cauabanga! Tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos, basicamente as moléculas responsáveis por escrever a nossa fórmula, dizer molecularmente quem nós somos. Falei bonito, não é? Mas antes da gente começar, vamos ao nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, boas-vindas devidamente dadas. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, escolha sua tartaruga, porque é hora do estudo. Os ácidos nucleicos originalmente não tinham esse nome. Eles eram chamados de nucleína e foram descobertos pelo biólogo suíço Johann Friedrich Muscher. Acho que é assim que se pronuncia. Essa descoberta aconteceu em 1869 por conta de um experimento que Muscher estava fazendo com pus, mais precisamente com glóbulos brancos do pus. E aí eu sei que é um pouco nojento falar disso, algumas pessoas têm um pouco de asco de pensar naquela espinha sendo espremida ou naquela ferida infeccionada, o pus traz para muitas pessoas um pouquinho de asco, mas foi o objeto de estudo do Muscher. E eu até confesso que eu adoro, junto com a minha companheira, ficar vendo vídeos de espinhas e cravos sendo espremidos na internet. Tem até uma lógica por trás disso, algo explicado na evolução do homem, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Bem, 20 anos depois do Muscher ter descoberto a nucleína, um seu discípulo, conhecido como Richard Altman, acabou descobrindo que ela tinha caráter ácido. E aí a gente junta as duas coisas. Caráter ácido presente no núcleo, o nome então apareceu ácido nucleico. Mas foi apenas no século XX que dois cientistas, aí eu estou falando do Phobos Levine e do Walter Jacobs, que eles descobriram a composição química dos ácidos nucleicos e descobriram então que eles são, na verdade, polímeros. E esses polímeros são formados por monômeros conhecidos como nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por um fosfato, por uma pentose ligada a esse fosfato e também por uma base nitrogenada ligada então à pentose. E aí foram identificadas as 5 bases nitrogenadas que compõem o ácido nucleico, os ácidos nucleicos. Eu estou falando das bases púricas adenina e guanina e falando das bases pirimídicas citosina, timina e uracila. As 5 bases que vocês estão enxergando na tela não estão ao mesmo tempo num ácido nucleico. Por que isso? Porque nós temos 2 tipos de ácidos nucleicos diferentes. O primeiro é o ácido desoxirribonucleico, conhecido também como DNA. O segundo, o ácido ribonucleico, conhecido como RNA. O que vai diferenciar os dois? Primeiro, a sua estrutura espacial. Segundo, a composição química dos seus nucleotídeos. O RNA, o ácido ribonucleico, ele é um ácido de fita simples. Algumas vezes ele pode até apresentar fita dupla, mas majoritariamente ele é um ácido de fita simples. Ele tem como pentose a ribose, até por isso ácido ribonucleico, e tem como bases nitrogenadas a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. E a gente pode inclusive ver essa estrutura dele na tela. Nós temos então uma fita simples, os fosfatos unindo as riboses e ligadas às riboses nós temos as bases nitrogenadas, que nesse caso são a uracila, a adenina, a citosina e a guanina. A estrutura do DNA já é um pouquinho diferente. Ela foi descoberta por uma dupla, um biólogo e um físico, que são James Watson e Francis Crick. Essa dupla, inclusive, por essa descoberta, ganhou o prêmio Nobel. Bem, o que eles descobriram? Que nós falamos, quando falamos de DNA, de uma fita dupla hélice. O que significa isso? 2 fitas unidas que se torcem em torno de um eixo congruente.
Falei bonito, não falei? Cê é o bichão mesmo, hein, doido? E é claro que a composição química do DNA também é diferente do RNA. Aqui nós vamos ter como pentose a desoxirribose, ácido desoxirribonucleico, e como bases nitrogenadas nós teremos a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Então nós trocamos a uracila do RNA pela timina aqui no DNA. Como as fitas são duplas, eu sempre vou ter uma fita ligada à outra por bases nitrogenadas. E aí, obrigatoriamente, sempre que numa fita eu tenho uma adenina, na outra eu terei uma timina. Sempre que eu tiver numa fita uma citosina, na outra eu terei uma guanina. E isso dá para ver perfeitamente nessa imagem que eu trouxe para vocês. Uma dupla fita, a fita em hélice, ou seja, ela se contorce num eixo. Temos aí o fosfato, como acontece no RNA, a desoxirribose, como pentose, e as bases nitrogenadas que vão unir uma fita à outra. E é justamente a sequência de bases nitrogenadas que vão fazer a escrita de quem nós somos. Quando nós falarmos de síntese proteica, isso vai acabar fazendo mais sentido, mas é justamente essas 4 letrinhas, A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina, que vão dar a nossa receita, vão escrever a nossa identidade genética, tá? E a partir desse experimento do Watson e do Crick, dessa descoberta e de toda a descoberta de como funciona o DNA e a síntese proteica, que os experimentos de Mendel acabaram fazendo muito mais lógica, acabaram fazendo muito mais sentido, e se a gente juntar tanto o funcionamento do DNA, do RNA, a síntese proteica, com o Mendel, a gente tem um avanço absurdo no estudo da biologia e na compreensão da nossa hereditariedade. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Ácidos nucleicos são, como eu falei, importantes até para a gente entender outros processos biológicos que virão pela frente. Antes de eu me despedir, então, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do nosso podcast, o Articulando Renologia, que sai aqui no YouTube toda segunda-feira, mas também está disponível no Spotify e no Google Podcasts. E é óbvio, deixo o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!